Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E principalmente, esperamos que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está assistindo, aquelas informações que você achar interessante, você vai passar para o caderno. Em particular, você pode printar a tela, aquele gráfico, aquela tabela ou aquela questão, printa, passa para o caderno e assim você vai continuar com seus estudos. Turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, o estudo dos hidrocarbonetos, que são os compostos que vão apresentar na sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Sabemos que a principal fonte dos hidrocarbonetos é o petróleo. E a principal utilização dos hidrocarbonetos vai ser na queima para a obtenção de energia. Então a gente vai comentar, turminha, a combustão dos hidrocarbonetos. Vamos fazer uma revisão, sobre essa ideia de combustão e depois resolver alguns exercícios. Beleza? Então vamos iniciar, ok? Então, no cotidiano, ok, as reações de combustão são muito importantes, pois é por meio delas que é possível produzir calor, isto é, energia térmica que é utilizada para várias finalidades. Então, as reações de combustão, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, certo? Seja para lá no fogão, para a gente poder preparar os alimentos, também na movimentação dos automóveis, do ônibus, show de bola, dos aviões. Então, aqui nós temos, por exemplo, e quando falamos de combustão, ok, estamos falando de queima. Então, toda vez que comentarmos aqui na nossa aula combustão, entenda como queima, certo? Quanto aos hidrocarbonetos, que já comentamos, são compostos constituídos de carbono e hidrogênio. Eles têm uma facilidade muito grande para serem queimados, ou seja, consumidos em reações desse tipo, nas reações de combustão. Então, essa queima é muito importante para a sociedade. Por exemplo, os combustíveis como a gasolina, o etanol, o óleo diesel, sofrem uma combustão, ok, ou seja, uma queima dentro dos motores. E a energia liberada nessa reação é que faz os automóveis se moverem. Só um detalhe, o etanol ele não é um hidrocarboneto, ele é um álcool, ele pertence ao grupo das funções oxigenadas. No entanto, o etanol ele funciona como combustível, assim como a gasolina e o óleo diesel, que esses sim são hidrocarbonetos. Beleza, turminha? Com relação à combustão, nós podemos ter uma combustão completa ou uma combustão incompleta. A diferença vai ser na quantidade de oxigênio. Se tivermos uma quantidade suficiente de oxigênios, eu vou ter uma reação completa, uma combustão completa. Então, aqui nós estamos mostrando para vocês, no caso aqui a queima do butano, que é um dos componentes do gás de cozinha, ok? A reação de combustão completa, observe na tela, e as reações de combustão incompletas. Turminha, um detalhe importante é que na combustão incompleta, eu vou ter a formação da fuligem, que aqui no caso é o carbono sólido, certo? Isso é muito notório, no caso de veículos onde os motores não sofrem aquela revisão adequada. Então, você tá na rua, aí passa aquele ônibus, ou então aquele caminhão, e pelo escapamento você vê aquela fumaça preta, ali, meus queridos, é fuligem. Então, isso é um indicativo que está vindo uma queima incompleta no motor daquele
veículo, certo? Feita essa breve e rápida revisão, vamos à resolução de algumas questões. Então, atenção agora, turminha. Olha só. Diretores de uma grande indústria siderúrgica, né, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível dos fornos da indústria. O carvão vegetal foi então substituído pelo carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das imediações, tais como a morte dos peixes e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência. Uma questãozinha do Enem, certo? Aqui nós temos as alternativas e você já percebeu, né, que nós destacamos uma questão. Turminha, essa questão destacada, logicamente, é a questão correta. Então, houve a troca do carvão vegetal pelo carvão mineral, certo? E com isso, se percebeu alterações em um riacho próximo, na vegetação próxima a esse riacho. Turminha, o que está acontecendo? Ó, formação de ácido sulfúrico no riacho, a partir dos óxidos de enxofre liberados na combustão. Os combustíveis fósseis, né, e aí o carvão mineral, né, ele vai entrar nessa categoria. Então, esse tipo de combustível, eles vão apresentar enxofre, certo, na sua composição. O enxofre é uma impureza comum em combustíveis fósseis. Você vai ter também na gasolina, você vai ter também no óleo diesel. Não sei se você já percebeu, né? Nos postos você vai encontrar assim, ó, S500 e S10. É o percentual de enxofre. Quanto menor for esse número, né, menos enxofre você vai encontrar naquele combustível. E quanto menos enxofre, né, você vai ter uma diminuição na chance de gerar a chuva ácida. Porque esse enxofre ele vai se combinar com o oxigênio, gerando o SO2. Você vai ter uma reação seguinte, aí você vai ter a formação do SO3. Esse SO3 vai combinar com a água. Pode ser a umidade presente no ar, pode ser também a água dos rios, de corpos d'água. E aí você vai ter a formação do H2SO4, o ácido sulfúrico. Chuva ácida. Se for com a umidade, ok? Se for com a umidade, então isso vai precipitar, chamamos de chuva ácida. Se for em corpos d'água, você vai ter uma acidificação daquele corpo d'água. Então isso vai alterar, certo? Vai alterar as condições físico-químicas daquele ambiente, gerando a morte de peixes, gerando a morte da vegetação, ok? Então foi a formação de ácido sulfúrico no riacho, a partir do óxido de enxofre liberado na combustão do carvão mineral. Beleza? Entendido? Vamos para uma próxima questão. No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Professor, como assim biomassa? O etanol, ok? O etanol, ele é enquadrado nessa categoria, né? O etanol, né, a gente pode dizer que é um combustível renovável, certo? Então, a gente pode replantar a cana-de-açúcar e assim obter em uma escala de tempo muito pequena, ok, aquele combustível. O que não ocorre com os combustíveis fósseis, né? No caso a gasolina, o óleo diesel, né? Por quê? Porque eles vêm do petróleo. Você pode até iniciar hoje o processo de formação do petróleo. Só que esse processo ele vai levar alguns milhares de anos para acontecer. Então, para a escala de tempo, né, da nossa sociedade, isso fica inviável. Por isso que a gente classifica o combustível fóssil como um combustível não renovável. Certo. Dito isso, olha só.
Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece. E aí nós destacamos, né, na combustão. Então, o que acontece? Eu vou ter uma reação química, o combustível com o oxigênio, né? Isso vai gerar gases, porque nessa queima eu vou ter a produção do CO2, o gás carbônico, né? Que gera gases quentes para mover os pistões no motor. Então, essa queima vai gerar energia, também vai gerar gases. Esses gases vão estar movimentando. Eu não sei se você compreende o funcionamento do motor de um carro, né, de um caminhão, de um ônibus, mas a geração desses gases vão estar promovendo o movimento dos pistões e aí você vai ter o funcionamento do motor, certo? Aqui nós temos, ó, na letra B, ó, nos eixos. Então, acontece nos eixos? Não, os eixos é para você direcionar, ok? O veículo que transfere torque para as rodas. Não, não. Na ignição, quando a energia elétrica, turma, se a gente está falando de combustíveis fósseis, não é energia elétrica, certo? Na exaustão, né? Exaustão quer dizer liberação. Seria na parte final do veículo, né? No escapamento. E ali não acontece a reação de combustão. Na carburação, com a difusão do combustível no ar. Carburação quer dizer aquela mistura do combustível com o oxigênio, certo? Isso, nesse ponto, não é a combustão, não é o processo de geração de energia que vai promover o movimento. Não. Combustão que gera gases quentes para mover os pistões do motor. Show? Né? Então, um pouquinho de essas reações de combustão, então a gente pode também estar extrapolando, um pouquinho, saindo um pouquinho da química, indo para a física, ok? Por quê? Porque é um processo muito utilizado na nossa sociedade. Próxima questão, olha só. A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Então, nós temos um gráfico, certo? Que vai relacionar o quê? A porcentagem de eficiência daquele fogão. Então, nós temos aqui os valores e os tipos, né, de fogões. Fogão a lenha, fogão a carvão, fogão a querosene, fogões a gás e os elétricos. Tudo bem? Bom, você deve estar observando que nesse sentido, né, da esquerda para a direita, a eficiência ela vai aumentando. Então, eu posso dizer que o fogão mais eficiente, que vai melhor aproveitar aquela energia para gerar a chama, para gerar o cozimento, são os fogões elétricos. Os menos eficientes são os fogões a lenha. Então, quer dizer que muito da energia vai ser perdido, certo? Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta. E aí nós destacamos, né, a alternativa correta. Cerca de 2 vezes quando se substitui o fogão a lenha por fogão a gás. Então, se a gente voltar aqui, turminha, fogão a lenha, uma eficiência um pouco abaixo de 30%, fogão a gás, bem próximo, sua eficiência bem próximo de 60%. Então, realmente, se trocarmos o fogão a lenha pelo fogão a gás, né, a eficiência praticamente dobra, né, aumenta 2 vezes. Show de bola, turminha? Uma questão muito simples, né? Basta a gente estar analisando o gráfico e a gente vai encontrar a alternativa correta. Próxima. Nos últimos anos, o gás natural, né, conhecido como GNV, o gás natural veicular, vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional, por ser viável economicamente, menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambientes. Turminha, a gente precisa analisar a tabela, certo?
para a gente poder já ter assim, uma linha de raciocínio. Então, eu tenho aqui o GNV, o gás natural veicular e a gasolina. Aí nós temos dois parâmetros. Ó. Nós temos a densidade, certo? Que é a relação entre a massa sobre o volume daquela solução. Então, para o GNV, que é um gás, então a densidade de 0,8 kg por metro cúbico. Então, cada metro cúbico eu tenho uma massa de 0,8 kg, ou então 800 gramas. Para a gasolina, essa densidade, né, como é um líquido, é bem maior. 738, né, quilos para cada metro cúbico. Tudo bem? E o poder calorífico. Então, para o GNV, o poder é de 50.200 o que? Quilojoules por quilograma, certo? Para a gasolina, 46.900 quilojoules por quilograma. Mais energético é o gás, é o GNV, ele é mais energético, mas a diferença não é tão grande assim. Tudo bem? Dito isso, olha só. Apesar das vantagens no uso de GNV, né, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, pois em condições ambiente o volume de combustível necessário em relação à gasolina para produzir a mesma energia seria, né? Então aqui a gente tem que analisar tanto o conteúdo energético, sim, mas também a questão da densidade, ok? Por quê? A gente precisa, na verdade, de uma certa massa, ok? Lá no motor, uma certa massa do combustível para que aquela reação aconteça. Show? Então, o que acontece? A gente percebe que a densidade, né, do gás natural ele é muito pequena. Então, em um volume, comparando o mesmo volume de gás e gasolina, no caso, então, em um mesmo volume, eu vou ter uma quantidade em massa muito menor do gás do que em relação à gasolina. Então, olha só, em relação ao gás e à gasolina, certo? Para produzir a mesma energia seria muito maior, o que requer que seja armazenado a alta pressão. Então, a gente precisa de um volume muito maior, certo, do gás, para que nesse volume maior a gente tenha a mesma massa do combustível. Então, se a gente precisa de um volume muito maior, então a gente precisa de um tanque enorme, o que seria inviável. Então, a gente vai recorrer a um armazenamento a alta pressão. E aí está o grande risco, certo? Porque qualquer falha nesse armazenamento, nesse botijão, nesse recipiente, podemos ter uma explosão, ok? Então, é um tipo de combustível melhor, só que requer cuidados muito maiores. Turminha, mais uma. O hidrocarboneto gasoso, né, que possui fórmula geral CnH2n mais 2, está contido em um recipiente de 1 litro a 25 graus Celsius. A combustão desse hidrocarboneto requer 5 litros de oxigênio, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, aqui nós temos algumas proposições referentes a esse enunciado. Primeiro, a combustão total de qualquer hidrocarboneto leva à formação de CO2 e água. Sim. O único produto da combustão total do hidrocarboneto é o CO2. Não, temos a água. Por isso, falso. O hidrocarboneto é o etano. Né? De acordo com o enunciado, né, não é o etano. Então, a afirmativa ela é falsa. O hidrocarboneto ele vai ser o propano. Correto, certo? Pela quantidade de gás carbônico formado, a gente consegue concluir que é o propano. Por isso, verdadeiro. O hidrocarboneto é o butano. Como nós já dissemos que vai ser o propano, né? Então não será tanto o etano quanto o butano. Por isso a afirmativa ela é falsa. Tudo bem, turminha? Com relação à combustão, né, a sua principal utilização é essa, na geração de energia. E aqui é um tópico que eu vou encontrar tanto em química,
em física também, na geografia. Por quê? Porque existem algumas implicações ambientais. Tudo bem, turminha? Nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, turma. Forte abraço. Valeu!